Esse mês nós estamos vivendo esse movimento, essa experiência com Deus em casa, com a família. Na semana passada, a gente explicou que essa experiência seria em comunicar o amor de forma clara, que o outro entendesse, e vivendo essa experiência com Deus. E hoje a nossa experiência é ver Deus. É ver Deus. E eu quero começar com uma pergunta para você. Onde foi que você viu Deus pela última vez? Onde foi que você viu Deus pela última vez? A pergunta não é quando você sentiu algo especial no culto, nesse lugar que a gente chama de culto. A pergunta não é quando você sentiu um arrepio, uma emoção, a vontade de chorar depois que o louvor subiu aqui, ou depois que ouviu uma palavra. A pergunta ela é mais profunda, é mais concreta do que isso. Onde você viu Deus? A Bíblia Sagrada vai revelar que Deus apareceu muitas vezes ao seu povo. Tem várias histórias dessa na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, que Deus apareceu de forma visível, audível, palpável a uma pessoa, a seu povo. E isso a teologia vai chamar de teofania. Teofania é quando Deus se revela de forma visível, audível, a alguém, ou a uma comunidade, ou a seu povo. Eu confesso que eu nunca vi uma teofania, não dessas que a Bíblia registra. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 3, Moisés estava junto com as ovelhas, apacetando as ovelhas do seu sogro, e ele enxerga ali um mato queimando, uma sarça ardente, era um mato queimando, e ele fica curioso, porque era comum ver um mato queimando naquela região, mas o que não era comum era esse mato ele não se consumir com fogo. E Moisés vê aquela cena, aquela sarça ardente e não consumia, e ele fica curioso e chega próximo, e quando chega próximo, Deus se revela a ele, e ele diz, sim, Senhor, eis-me aqui. Depois, em Êxodo, capítulo 19, Deus se revela ao povo. E Deus chama Moisés e diz, Moisés, eu vou me revelar a essa comunidade toda. E eu vou fazer isso através de uma nuvem densa, através de raios, trovões, através de fogo, de fumaça, para que o povo entenda e te dê crédito nas palavras que eu estou mandando você dizer ao povo. E assim Deus fez, e o povo entendeu que aquelas manifestações era a manifestação visível de Deus, e o povo respondeu a essa manifestação visível de Deus, dizendo a Moisés, vai Moisés, e responde a Deus, que nós obedeceremos o seu chamado, a sua voz, a sua vontade em nossas vidas. Isso foi lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente também tem casos de teofania, de aparição da presença de Deus. Foi assim com Saulo. Saulo estava no caminho de Damasco e quando um grande clarão pegou Saulo ali, ele caiu na estrada e Saulo responde àquela manifestação da presença de Deus, mudando, transformando a sua vida, deixando de ser perseguidor dos cristãos para ser pregador do Evangelho, para ser pescador também de almas. É impressionante quando Deus ele se manifesta, algo acontece. Ele muda aquela realidade, a vida das pessoas. E eu fico muito curioso com essas manifestações que Deus fez e que estão registradas na Bíblia. E repito, eu nunca vivi uma teofania dessa, uma revelação de Deus de forma assim tão visível, tão audível, assim, uma sarça ardente, um arbusto pegando fogo, trovões, raios,
a fumaça aparecendo aqui, esse lugar todo, e eu saber que isso é a presença de Deus em nosso meio. Eu nunca vivi uma experiência dessa, mas a semana passada eu vi Deus numa outra experiência. Eu estava indo para um compromisso, e antes de chegar nesse compromisso, eu parei o carro num sinal, num semáforo, e uma senhora pequenininha, sabe, toda magrinha, com o rosto já castigado pela vida, pelo sol, pela fome, pela história de vida dela, pede comida. E aí eu baixo o vidro do carro, né, e eu digo para ela: minha senhora, eu não tenho nada aqui, eu não tenho absolutamente nada para lhe dar. E ela sorri para mim e agradece porque eu baixei o vidro do carro e falei com ela que a grande maioria das pessoas não fazem isso. Está tudo bem, Deus te abençoe. Aí o sinal abre e eu saio, sabe? Mas aí quando eu saio, Deus disse: Cláudio, eu quero me revelar àquela senhora. Volta o carro, para no supermercado, compra comida para dar para ela. Aí eu voltei com o carro, parei no supermercado, comprei algumas comidas, coloquei numa sacola lá, voltei, parei o carro onde ela estava novamente, baixei o vidro, chamei ela para conversar e disse: olha, naquela hora eu estava sem nada para lhe dar, mas quando eu saí daqui, Deus mandou eu passar no supermercado e comprar algo para a senhora, e eu comprei isso aqui, e eu quero lhe dar, e eu quero dizer que Deus te ama e que Deus foi quem está, é Deus quem está lhe dando esse alimento, não sou eu, foi Deus que mandou eu lhe dar. Naquela hora, não teve trovões, raios, fogo, fumaça, clarão, mas claramente teve a manifestação da beleza, do perfume, da presença de Deus ali. O sorriso daquela senhora, seus olhos brilhando, meu carro se encheu da presença de Deus. E se Deus queria se revelar a ela por meio da minha vida, eu digo a vocês que Deus se revelou a mim através da vida daquela senhora. Como foi maravilhoso. E não foi através de uma experiência extraordinária acontecendo. Foi através de uma experiência ali na esquina. Uma experiência do nosso cotidiano. E é isso que João fala em 1 João, capítulo 4, versículo 12. E João diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que Deus se deixa ver no amor. Deus se deixa ver no amor. Deus não se esconde, meu povo. Ele se revela. A gente é que desaprendeu a amar. A gente é que desaprendeu a enxergar Deus na esquina, logo ali. A verdade, meus irmãos, é que Deus, ele se revela nesse ato de amar o próximo. Seja esse ato de amar ali na esquina, na rua, sabe, seja ajudando uma instituição, seja em casa, na cozinha, na sala de estar, no quarto, seja na fila do supermercado, seja onde quer que a gente possa demonstrar o amor, é aí que Deus aparece. Mas o mundo que a gente vive, aqui para nós, sendo bem sincero, não ajuda muito não, né? A gente liga a TV ou acessa a internet, o que a gente vê é violência, injustiça, corrupção, e a gente pensa logo assim: onde é que está Deus? Se Deus é amor, e eu não estou enxergando amor no mundo, tá certo? Onde é que está Deus? E aí eu tenho a impressão que nessas horas Deus escuta o nosso questionamento, e ele disse lá a João, sabe? João, vai lá em Cláudio. Cláudio está perguntando onde é que eu estou. Vai lá em Cláudio e responde para ele onde é que eu estou. E aí João vem e responde: Cláudio, Deus está presente nos atos de amor. E quem ama, Cláudio,
Quem ama, mesmo sem perceber, está revelando Deus, porque Deus é amor. E o problema, Cláudio, o problema é que a gente vive num mundo caído, sabe, pelo pecado. É muito barulhento. Você anda acelerado demais. Somos nós que desaprendemos a amar e a perceber a presença de Deus nos detalhes. Porque o reino de Deus, ele é feito de coisas extraordinárias, sim, sem dúvida nenhuma, mas também o reino de Deus é feito na sutileza, sabe, nos detalhes. Deus se revela nos gestos simples, como esse, de parar o carro na esquina e entregar 4 sacolinhas de comida a uma senhora que está morrendo de fome. E o texto de João, ele nos lembra isso, que o amor é o lugar onde Deus é visível. Onde é que está Deus? É no amor, Cláudio. É no amor. Deus não se esconde. Mas ver Deus exige atenção. Ver Deus exige atenção. Deus se revela, melhor dizendo, quando amamos e quando somos amados também. Deus não está, sabe, longe, nos largou aqui nesse mundo e vocês governaram errado e agora eu vou cuidar de outro mundo, porque esse mundo aí não tem mais jeito. Deus não deixou de habitar entre nós, porque eu não enxergo amor aqui. Deus, ele habita entre nós. É na nossa relação que Deus habita. São nos atos de afeição, de afeto, que Deus se revela. São nos vínculos, é no cuidado, sabe, com o avô, com a avó, com o pai, com a mãe, é de pegar a mão, é cuidado com o filho, com o sobrinho, é cuidado com o desconhecido, que Deus se revela. João diz nesse texto, se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Ou seja, Deus não se revela somente lá no céu, ou como diz o Salmo, sabe, na contemplação da natureza, dos céus, do mar. Ele se revela também em toda a sua criação. Mas Deus, ele se revela, eu vou arriscar dizer, principalmente entre 2 pessoas. É na relação que ele se revela. É quando você ama, Deus está nos movendo, está se movendo através de você. E quando você é amado, Deus está se movendo em sua direção. E o tempo todo ele está se revelando. A gente foi que desaprendeu a perceber isso. Não é isso que Jesus diz com a gente? Obrigado, porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu tive nu e me deste o que vestir, porque eu tive preso e me visitasse. Aí os discípulos olham assim e dizem, Senhor, quando foi que o Senhor teve preso? Eu não lembro quando foi que o Senhor teve preso e eu fui visitar. Que o Senhor teve fome e eu dei comida, que o Senhor sentiu frio e estava nu e eu lhe vesti, eu não lembro. Aí Jesus vem e responde, todas as vezes que vocês fizeram isso a uma dessas pessoas, um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Todas as vezes que vocês demonstraram amor, cuidado a uma dessas pessoas, vocês estavam amando a mim. E isso significa que quando você perdoa, você revela Deus. Isso significa que quando você divide o pouco que você tem, ou muito, você revela Deus. Isso significa que quando você cuida, você revela Deus. Quando você é paciente, sabia? Você revela Deus. Às vezes está faltando paciência, né? Nas nossas relações, principalmente com os mais velhos e com os mais novos. A gente se julga talvez dono da razão, que sabe de tudo.
E às vezes o problema não está no outro, o problema está porque eu estou acelerado demais, é porque eu estou no mundo caído, no meu mundo caído, sabe? E eu não consigo ter paciência. Eu aprendi a botar o WhatsApp do celular no 2, no 3, e aí ouvi a explicação do meu filho que fala devagarzinho, bora, 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 bora. E o que ele está querendo é sentar e conversar. A gente desaprendeu a amar. E a gente revela a Deus quando a gente ama. Sabe o que é mais bonito? É que onde há amor, Deus está presente. E onde Deus está presente, há mudança de realidade. Eu não tenho dúvida com isso. Foi assim com Moisés, mudou a vida completamente. Foi assim com o povo de Deus, com aquela comunidade que Deus se revelou. Foi assim com Paulo, com Saulo. É assim com a minha vida. E se a gente olhar para a vida de cada um de nós, a gente vai perceber que é assim com todas as vezes que a gente percebe, sabe, a presença de Deus na nossa vida, a gente muda a realidade do que está à nossa volta, da nossa própria vida. Os nossos valores ficam diferentes. A gente deixa de correr para os tesouros daqui da terra, onde a traça e o ferrugem corrói, e a gente passa a correr atrás de tesouros dos céus. É diferente. No livro 30 Semanas de Experiência com Deus, essa série foi baseada nesse livro, tá? E nesse livro, o pastor Ideban nos lembra, até deixei aqui anotado, que Deus é amor. E quando amamos, nós o revelamos. Deus é amor. E quando nós amamos, nós revelamos a Deus. E depois de acordo com o texto dessa experiência com Deus que ele sugere no livro, que é a experiência ver Deus no amar, ele sugere que você pare um pouco. Esse texto, essa criação, esse texto foi escrito lá na pandemia, tá? Quando a gente estava muito carente, sabe, de ver Deus, e o mundo estava aquela destruição toda, aí nasceu a ideia desse livro. E nesse momento, o pastor Debrando, ele sugere que você olhe para a sua história de vida e perceba a presença de Deus na sua história de vida, olhando para as pessoas que Deus moveu até a sua direção para lhe amar. Quem foi que orou por você? Quem foi que cuidou de você quando você era criança? Quem foi que pegou na sua mão, que, sabe, lhe ajudou na hora da crise, que lhe ajudou e não lhe humilhou? Que foi o bom samaritano, que estava para ir para um canto, mas lhe viu ali naquela situação, e porque lhe viu ali, desviou do seu caminho, investiu tempo, dinheiro, recurso para lhe ajudar. Foi nesses momentos que houve uma teofania na sua vida e Deus se fez presente. Mas hoje de manhã, eu quero sugerir uma reflexão um pouquinho diferente. No lugar da gente refletir sobre quem são essas pessoas em nossa vida, eu quero sugerir que a gente possa olhar e perguntar a Deus: quem são, Deus? As pessoas que o Senhor quer se revelar e o Senhor quer usar a mim para se revelar a essas pessoas. Deus quer te fazer uma teofania ambulante, andando por aí. E Ele se revelar na vida dessas pessoas de forma audível, visível, palpável. Assim como Deus me usou na vida daquela senhora, e como usou aquela senhora também na minha vida, e eu vi na face daquela senhora a face de Cristo, Deus revelado ali de forma visível e audível para mim naquela manhã, que foi algo maravilhoso. Eu quero que você reflita sobre as pessoas que Deus quer te usar, para Deus dizer assim: ei, estou aqui.
Ei, olha para mim. Você não está sozinho. Isso aí que você está passando, calma. Eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Se eu me revelei no passado, eu também me revelo hoje. Olha para mim. Quem são essas pessoas que Deus quer se revelar? E Ele quer, sabe, te usar para isso. Eu aprendi, meus irmãos, que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz. E se Ele quer se revelar a alguém, Ele vai se revelar. A pergunta aqui não é se Ele vai se revelar ou não vai se revelar. A pergunta aqui é, você vai deixar isso passar? Você vai deixar passar essa vez? Vai dizer, não, Senhor, manda outro, eu estou tão ocupado agora. Deus quer fazer algo tremendo, sabe? Em nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa vida, quer se revelar. Mas às vezes a gente está correndo demais e está ocupado demais para ouvir a voz de Deus nos dizendo algo e a gente responder como Moisés respondeu lá no monte, sim, Senhor, eis-me aqui. Ou como o povo respondeu, sim, Senhor, nós iremos te obedecer. Ou como Saulo respondeu, sim, Senhor, eu vou transformar a minha vida. Tem muita gente, meu povo, que já cansou de esperar a revelação de Deus, a manifestação da presença de Deus em algo extraordinário. Tem gente que ainda corre para isso, né? Vai para cultos e reuniões de igreja, onde tem fogo, fumaça, raio, trovão e tudo mais. Mas me parece, e eu sou evangélico há muito e muito tempo, que a grande maioria dessas manifestações, desses encontros, não muda muito, não transforma muito a vida das pessoas. Acontece algo tremendo ali, mas depois... E Deus quer entrar no seu coração, e Deus quer mudar a realidade de muita gente. E se tem gente que, sabe, está cansado dessas coisas, do extraordinário, tem gente que está sedente de ver Deus, de perceber Deus ali na esquina, no ordinário da vida, dentro de casa, na cozinha, na sala. Possa ser que seja o seu filho, possa ser que seja o seu pai. Quem é da sua família que está sedente para ver a manifestação de Deus e você não está ouvindo a voz de Deus? Ainda nessa experiência, o pastor Debrando diz que Deus se faz presente no meio desse mundo caído através de atos de amor entre pessoas. Quem é da tua casa que está sedente para ver a Deus? Ele se faz visível através das pessoas. Não é através do teu irmão. Não terceiriza isso. Não é através do outro. É através da tua vida. Deus está te chamando e está esperando você dizer, sim, Senhor, estou aqui. Gente, isso é Deus se fazendo visível dentro da nossa casa, dentro da nossa família. É Deus dizendo, ei, eu estou aqui. Nos cuidados, no amor vivido. E Ele quer te usar para se revelar aí na vida de alguém da tua casa. E sabe qual é o problema, meus irmãos? O problema é que estamos vazios de Deus. Vazios. Desaprendemos a amar, desaprendemos a ouvir a voz de Deus, desaprendemos a ter um momento a sós com Ele, desaprendemos a caminhar com Ele. No máximo, a gente acessa as redes sociais e se satisfaz ali com 15 segundos de um vídeo que a gente vê no YouTube ou em qualquer outra rede social, falando do amor de Deus para a gente. Tá bom, me alimentei durante a semana. Isso é pouco. Isso é pouco demais. Isso quando a gente não liga a TV e as redes sociais, rádio e seja lá o que for, né, e o que a gente só escuta é tragédia, violência, essa confusão de corrupção, sabe? Notícia ruim, ela dá ibope, ela tem potência.
ela chega rápido e fica muito tempo. Notícia boa, quase ninguém compartilha. Ninguém curte. Não dá ibope. E aí a gente volta àquela pergunta: onde é que está Deus? Porque eu olho aqui ao redor da minha vida, sabe? Sociedade, trabalho, notícias, mundo, e eu não estou vendo o amor. Onde é que está Deus? E aí eu quero dizer para você que você possa até ser que você não esteja vendo isso nas manchetes, mas está acontecendo na vida real o tempo todo. Gente cuidando de gente. Gente amando, dividindo o que tem, perdoando, abraçando. Gente sustentando outras pessoas em amor. Isso está ao nosso redor. A gente tem que pedir a Deus que abra os nossos olhos. Eu digo essa frase, mas ao mesmo tempo que eu digo essa frase, sabe, é meio como eu escuto a voz de Deus dizendo assim: filho, eu já abri os teus olhos em Cristo Jesus. Sabe? Toda sorte de bênção que está em Cristo Jesus já foi compartilhado contigo na cruz do Calvário. Inclusive, abri os teus olhos. A lição tu já sabe, de cor. Só te resta aprender, como diz a letra da música. A gente não pode terceirizar isso para o Espírito Santo. Eu não enxergo porque o Espírito Santo ainda não abriu os meus olhos. É como se Jesus estivesse ouvindo isso, dizendo: é sério? Ainda não abriu os teus olhos? Meu momento na cruz não foi suficiente para abrir os teus olhos? Minha vida aí na terra, o que eu passei, o que eu ensinei, não foi suficiente para abrir os teus olhos? Eu te chamo para amar. E essas escamas que estão nos teus olhos, elas vão cair no caminho. É você amando, sabe, que você vai se curando de tudo isso. Deus está se revelando e o tempo todo ao nosso redor. Basta a gente ver, e eu digo mais, Ele quer te usar para se revelar a outras pessoas. E mais uma vez eu pergunto: você vai deixar isso passar? Deus tem um plano maravilhoso. Deus está arquitetando aqui, está desenhando, Ele se revelar a uma outra pessoa, Ele se revelar a teu filho, Ele se revelar, sabe, aos membros da tua família, a outras pessoas também. E Ele está dizendo assim: Cláudio, eu vou te usar para isso aí. Nem sempre vai ser confortável, sabe? Tu vai precisar desviar do teu caminho, meter a mão no bolso. Mas eu quero te chamar, eu quero te chamar para isso aí. Eu quero te chamar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui o teu nome num convite. E eu vou selar esse convite aqui com o sangue do meu Filho Jesus Cristo. E eu vou enviar para ti. E esse convite é te chamando para ser carta viva. Para ser instrumento meu, sabe? Que através da tua vida eu vou me revelar a outras pessoas. Você aceita? Nessa hora eu digo: Senhor, não manda o convite agora não. Espera aí, além do meu nome, coloca Samuel, Camila e Valesca. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou reunir todo mundo. E eu não vou sozinho revelar a tua face, não. Eu vou em bando, eu vou como família, eu vou como casal, eu vou como pai, te revelar na vida de outras pessoas. Porque se esse é o chamado que o Senhor tem na minha vida, eu quero te responder como Moisés respondeu: sim, Senhor, eis-me aqui. E eu não vou deixar isso passar. Eu não vou deixar que outra pessoa faça isso no meu lugar, se o Senhor tem preparado isso para mim. Termina essa pregação, meu povo, dizendo que o amor não é apenas o caminho para Deus estar. É o lugar onde Ele habita. Quando você ama alguém, você não está só sendo bonzinho, você está em Deus e Deus está em você. Cada gesto de cuidado, cada ato de amor
Cada vez que você divide um pouco o pão que você tem com outra pessoa, que você dá atenção, que você veste aquele que está com frio e nu, que você tira a fome, nem que seja por um instante de alguém, que você sente a dor. A gente desaprendeu a sentir a dor do outro é a dor do outro, a minha é a minha. A do, cada um no seu quadrado. Não é assim? Eu já tenho muitas preocupações. Eu vou ainda me preocupar com a vida do outro, com as dores do outro? Não! Essa é a proposta do Evangelho. Deus te chama para sentir a dor do outro. Cada vez que eu amo o próximo, é como se eu estivesse dizendo: Senhor, usa minhas mãos. Usa os meus talentos, Senhor. Qual o talento que você tem que você pode disponibilizar para o outro? Usa meus talentos, Senhor. Usa minhas mãos, usa os meus recursos, usa a minha vida, Senhor, como um todo. Porque o viver para mim é Cristo. Usa-me, ó Pai. Eu não aceito eu passar por essa vida sem ser usado pelo Senhor. Sem amar. E quando você pede para Deus te usar, escuta o que eu vou dizer, Deus te usa poderosamente. Pede a Deus, me usa, Ele vai te usar. Sabe por quê? Porque o amor é a assinatura dele na história da humanidade.